I forgot to tell you that I was supposed to tell what happened to the lady, but I forgot to tell you this morning. I was rushed to finish my lecture. Ontem eu estava meio apressada para terminar a palestra, então eu realmente não disse o que aconteceu com a mulher, aquela do hospital. Todo mundo, né? Muitas pessoas vieram perguntar. That day, her husband didn't come. O marido não foi, tá? Ele não foi lá. Suddenly, he had something on business, so he had to go to another country. Porque ele tinha um compromisso e precisou viajar para outro país. While she was hospitalized. Enquanto a mulher estava lá no hospital. So last year I met them and I ate together, so no problem at all now. E no ano passado eu tive a ocasião de me reencontrar com eles, né, ambos, e a gente teve uma refeição juntos. Tá tudo bem. God allowed her to keep her faith, so she is still sincere believer. E Deus possibilitou a ela que mantivesse a sua fé. Ela ainda é crente. Amen. But not him. He is still strong Muslim, but anyway, but he support not her faith. He doesn't support her faith, but he doesn't know, her faith. Então ele não é cristão, ele ainda é muçulmano e tal. Então vida que segue, né? There are many secret believers. Ela continua assim sendo essa crente secreta, né? Ele não sabe bem também que ela né? Não é uma coisa assim escancarada. Quero agradecer, né, a todos e todas pelo momento, que é um momento muito abençoado que nós temos aqui passado juntos. Sei que não termina neste dia de hoje, mas já estamos bastante, né, alimentados. E a minha pergunta, né? Primeiro eu quero até fazer uma colocação e agradecer pelo esse conhecimento essas 4 ferramentas, né? 4 ferramentas que eu achei muito interessante, né? A entrevista, a observação, né? O mapeamento e a pesquisa, né, de arquivo. Então é um conhecimento que a gente vai adquirindo, né? E isso nos ajuda bastante, né? E dentro desta fala, eu venho colocar aqui uma pergunta, uma continuação, né? Continuidade. Alguém começou a plantar uma igreja. Nós estamos vivendo uma situação mais ou menos assim. E essa igreja, então, como a metodista tem itinerância, no momento que essa criança está nascendo, então ali, o pai dessa criança, ele teve que mudar. E aí chega um novo pai, que no caso sou eu, né? E a criança está lá. A criança está lá chorando, a criança está lá precisando de um colo, e a gente então, sem saber a idade da criança, sem saber, né, o desenvolvimento dela, o que é melhor? Recomeçar, ou pegar essa criança, né, e educá-la já com uma outra visão. Quer dizer, o pai adotando um filho, uma filha, né? Então eu queria saber, porque isso acontece muito na itinerância, né? E a gente queria ouvir a opinião de vocês, até mesmo para o nosso crescimento. Essa é a minha colocação, a pergunta, e acaba sendo, né, um arquivo. Acredito que todos nós, né, o desejo do nosso coração é ser pai de uma grande nação, como foi Abraão, construindo de um em um, né?
Mas hoje nós temos algumas dificuldades na questão de discipulado, porque nós estamos vendo muitos modelos, e alguns modelos, eles partem do princípio onde as pessoas aprenderam em tudo que elas vão fazer, elas precisam dar um retorno para o seu líder, não é? E é viável, é certo que isso precisa acontecer, só que não de uma forma onde o líder vai tomar, como se aquele discípulo, vamos dizer assim, né, fosse dele, porque o discípulo é de Jesus, a ponto daquela pessoa que está sendo discipulada não fazer nada sem antes comunicar com o seu discipulador, a ponto de não fazer nada se ela não conseguir falar com o seu discipulador. Como lidar com essa situação, com esse discipulado que já foi implantado? Como fazer para que as pessoas entendam que o discípulo, ele não é do pastor, ele não é do líder, o discípulo é de Jesus. Como fazer para que as pessoas aceitem que a vida dela é de Jesus e não é do líder? Really good questions. Ótimas perguntas. I'm writing it down. I have, because I also want to learn of your difficulties. Eu até anotei aqui porque eu quero aprender um pouco também a partir das dificuldades que vocês enfrentam. And so, because this is a new context for me, I want to learn more about the problems you face. E como é um contexto novo para mim, eu quero aprender o máximo que eu puder a partir das experiências de vocês. As far as the question of what's best, starting anew or starting from where someone else left off as a stepfather, if that I understand that question. Se eu entendi bem a sua pergunta, você está perguntando assim, se é melhor começar tudo de novo ou se é melhor assumir do ponto que essa pessoa tinha deixado o trabalho como se você fosse o pai adotivo. There's not one answer to that. Não tem resposta pronta ou certa para isso. I love telling my students that. Eu adoro responder as perguntas dos meus alunos assim, tá? Often with my graduate students, I would say that would make a great paper. Quando é um aluno lá de graduação, diga assim, isso dá um bom trabalho de pesquisa aí. But here's maybe what I would suggest to start with. A minha sugestão de como você começa. This is where the tools can really help, more of not what should I do, but where are people at. E essas ferramentas justamente te ajudam, não exatamente assim, o que eu tenho que fazer, mas sim, aonde as pessoas estão, qual é o estágio, como está a coisa, né? What are they lacking? What do they need? Where are they in their discipleship process? Where are they in their faith? Those kinds of questions. You can use these tools to just have people tell you some of their stories, their experiences at church, and it also gives you an opportunity to get to know people very quickly. E assim, essas ferramentas te ajudam, primeiro, a conhecer rapidamente essas pessoas que você vai trabalhar, vai te ajudar a tentar justamente descobrir onde elas estão, do ponto de vista do discipulado, da sua fé, quais são as necessidades, o que elas sentem falta, enfim, isso vai te ajudar justamente a conhecer essas pessoas. What my students who are pastors have discovered in using these tools, especially open-ended questions, like telling me the story or tell me some of the stories about the church, is they find that people are really pleased that the pastor wants to listen to them. E uma coisa que meus alunos e alunas sempre comentam, quando eles começam a empregar esse tipo de ferramenta, especialmente aquelas perguntas abertas, me conte alguma história da sua igreja, né? Essas perguntas mais abertas, é que as pessoas se sentem muito felizes de que o pastor ou pastores estão dispostos a ouvi-los. We're told when we go to another culture, as pessoas nos dizem quando a gente vai para uma outra cultura, to kind of go in, I know we're leaders, but they tell us to go in with an attitude of learner. Eu sei que a gente tem um papel de liderança, mas a gente precisa chegar lá com essa mentalidade de aprendiz. And many have found, I know sometimes people want action right away. Bom, tem momentos que as pessoas te pressionam para tomar logo uma atitude, né? Age. But many times spending a month or 2 months listening. Mas às vezes você investir aí 1, 2 meses escutando, conversando, né? Inviting people to talk to you. Convidar as pessoas para uma conversa. You may, when you
the Spirit leads you, have something that will develop very quickly. Pode ser que a partir desse tipo de trabalho, quando a oportunidade surgir e o Espírito te mover nisso, aí pode ser que surja algo que até se desenvolve rápido. I think as pastors, I admire you all, Sendo pastores e pastoras, vocês têm minha admiração. partly because you have a very intuitive sense of people and what people need. Porque, em geral, pessoas que são pastores e pastoras têm essa intuição interpessoal, o que as pessoas precisam, né? É uma coisa, um dom, né? And I have full confidence as you listen, you'll be led to know how to lead the church. E eu confio que vocês serão capacitados, capacitadas, à medida em que escutam, a tomar as decisões e sentir, né, discernir para onde deve conduzi-las. About the relationship with some leaders, No que diz respeito a essa relação com algum tipo de liderança, and I would like to hear that answer from the other, our Brazilian professors. eu também gostaria de ouvir vocês, colegas brasileiros, a Yeah, esse so I respeito. will share what I understand, then I will give my mic to both of you. Aí agora eu vou falar um pouco do que eu entendi, da minha compreensão, e vou passar depois a bola para vocês. I understand that that is usually that kind of problems usually happen, especially in the relationship-related society. Me parece que esse tipo de situação da liderança, né, se dá justamente nessas sociedades com modelo de liderança. More communal society. E se dá em modelos mais comunitários, So ou comunais. communal society is slightly different than individualistic society. Perceba, as sociedades comunitárias ou comunais são diferentes das sociedades individualistas. Because I came from Korea and more communalism and more relationship-related society. Então, o meu pano de fundo é coreano, que é uma sociedade mais comunal, mais baseada em relacionamentos. But since after I worked in the international circumstance and also after I moved in the USA, I have more opportunities to experience that individualistic society. E depois que eu saí da Coreia e estive mais presente, assim, conhecendo lugares do mundo, e depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu também tomei conhecimento desse modelo mais individualista de sociedade. What I found from individualistic societies O que eu descobri acerca dessas sociedades mais individualistas is that individualism is not a selfish. que individualismo não é sinônimo de egoísmo, nem sempre, né? Yeah, I agree that they have some problems, but I found out that individualistic society more respect individual idea, taste, opinion, that kind of thing. Veja, bom, às vezes há problemas de egoísmo e outros problemas em sociedades individualistas, mas as sociedades individualistas tendem a ser mais respeitosas para com os limites, com as ideias, com os gostos, com os desejos individuais. But from my own experience, communalism society, A partir da minha experiência, essas sociedades mais comunais, if our community has the same goal, se a comunidade tiver uma mesma meta, it is natural to ask other people to sacrifice their individual idea or thing for the common goal. nesse tipo de sociedade é muito fácil, tendo essa meta em comum, você pedir que as pessoas sacrifiquem algum aspecto individual das suas vidas em prol dessa meta que todos têm. So the relationship between leader and members or senior pastor and junior pastors, especially at the church in communalism society, Então, essa relação entre liderança e liderados, ou pastores titulares e coadjutores e ajudantes, né, nesse tipo de sociedade, because our goal is good for kingdom of God, estabelecida que a nossa meta é boa para o reino de Deus, and our motive is good for you to be a soldier of Christ or a disciple of Jesus Christ, e que nossa motivação é boa para sermos um discípulo de Jesus, soldados de Jesus, usually leaders think it is right, you should do it this way, you should do that the way I think the right.
Então, nesses casos, aí o líder vai dizer assim, não, isso é o correto, então você deveria fazer isso que eu penso que é o caminho, né? In general, it is good, but Em geral, funciona. sometimes we have that there is a possibility to abuse of the power. Mas isso abre oportunidade para abuso de poder. Because the leader sometimes, exactly what you said, Porque aí cai nisso que você descreveu, desse problema da liderança. the leader sometimes, that is apparently their thought, but they just require the people to follow his way for the making disciples. E às vezes o líder assim tem lá os seus equívocos e tal, mas ele exige que as pessoas sigam a sua maneira de fazer discípulos e discípulas. So I would like to suggest two things. Então, 2 sugestões gostaria, né, de fazer. First thing, Primeira, even though your leader, your senior pastor looks very weak and it's not good enough to follow it, vamos supor que você percebe que o pastor titular ou a pessoa responsável, a liderança, é fraca, parece que não vai. but I don't mean that morally wrong. If he's Veja, eu não estou morally falando wrong, de you don't problemas de need to follow. moral, mas assim, But in às vezes, general- um sentido mais amplo, né? Não é problema de caráter, né? Even though he's like that, you should respect your authority, your leader. Mesmo em casos assim, você deve respeitar o seu líder, a That is sua autoridade. That is a very basic principle of God. Porque esse é um princípio básico de Deus. But Mas you should pray for him, his weakness. você deve orar para que Deus supra a fraqueza dessa pessoa. As Timothy just encouraged us to pray our primary governor, that hierarchy, political systems, even though they are not our spiritual leader. É um pouco daquele viés que Timóteo, na carta a Timóteo é recomendado, que você deve orar pelos governadores, pelas autoridades constituídas, mesmo que eles não sejam seus líderes espirituais. If you don't set the general value, anyway, because I respect God, I obey the word of God, so I respect my leader. If you don't set this kind of value, Então, se você não estabelece esse tipo de valor, já que eu respeito a Deus, obedeço a sua palavra, eu também respeito a minha liderança. you experience that Satan really used this kind of your feeling, your think to divide the people. O que se percebe quando isso acontece é que Satanás faz uso desse, eu acho, eu penso, a fraqueza do fulano tal, e é fraco. O Satanás usa isso para dividir. Usually Satan attacks the church. The Satan kind of try to try to us to feel not good for our leaders or against our leaders, kind of against the authority. E Satanás muitas vezes tenta semear essa indisposição, esse não gostar, ou até ir contra a liderança, as autoridades. And second thing I suggest to you, pray for yourself. A segunda coisa que eu te sugiro é ore por si mesmo. You ask God, how long should I under his leadership? Pergunta a Deus, olha, quanto tempo eu tenho que permanecer sob liderança dessa pessoa? And ask God, what is the reason why you put me under this leadership? E pergunta, Senhor, por que você me botou sob essa liderança? Do you remember that this morning Jeremiah? Vocês se lembram de Jeremias, que eu li hoje de manhã? Jeremiah prophesied the will of God to Israel people in Judea. Jeremias profetizou a vontade de Deus para os israelitas lá da Judéia. Babylonia is attacking you. A Babilônia exilou vocês. You should submit to Babylonia. Vocês devem se submeter à Babilônia. God didn't say, I will protect you, just fight. Because you are the people of God, I will protect you. He didn't say like that. Deus não disse assim, vocês são meu povo, eu vou lutar em favor de vocês, vou proteger, então não se submetam, lutem. Because of your sin or your weakness, Por causa do seu pecado, da sua fraqueza, I will put you under the Babylonia. eu vou te entregar aos babilônios. But after 70 years, Mas but passados after 70 anos, after certain years, mas depois de 13 anos,
I will put you return to Israel. I will recover you, restore you. That kind of thing is at that time the will of God. Depois de 70 anos eu vou te restaurar, te trazer de volta. E é assim que a vontade de Deus opera. So sometimes we don't know why we are under this kind of leadership. Às vezes a gente não entende bem por que a gente está sob esse tipo de liderança. So you should ask wisdom to God. Why you put me here? What you want me to do? These kind of things. Yeah. Então você deve buscar sabedoria em Deus. Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Busque isso. And I would like to hear your opinions. Agora eu quero ouvir os professores. Né? I really want to hear. Eu quero mesmo ouvir. Existem vários olhares para os objetos que nós queremos explicar. Eu acredito que o que vocês acabaram compartilhando, se a gente coloca o olhar da gestão, a gente trata da comunidade como coisa. E aí eu posso abortar ou não. Agora, quando eu olho para uma comunidade, e aí eu tiro os óculos de gestor e coloco os óculos do pastor, o olhar da pastoral, e aí eu estou pensando no cuidado de pessoas. Uma das dificuldades nossa é entender o carisma do pastor e da pastora hoje. Porque o carisma está mais voltado na gestão de um negócio chamado igreja, que precisa de dar respostas materiais, numéricas e de forma subjetiva espirituais, mas que a gente não consegue entender esse espiritual. Então eu perguntaria para mim mesmo, diante dessa questão, será que a gente consegue abortar filhos? E o filho dos outros? É mais fácil da gente abortar? Então, voltando à ideia do carisma. Às vezes, comunidades são construídas a partir do carisma pessoal e não do carisma pastoral. O carisma de um pastor, de uma pastora, quem dá é a comunidade, que reconhece nele a autoridade. Mas o nosso carisma, enquanto pastores na igreja metodista, passa por um aspecto de uma igreja que é conexional. Que você pastoreia, sabendo que você não é o único pastor, pastora, e que você sai dali, outro dará continuidade. Outra dará continuidade. Quando eu critico o anterior e digo, então eu começo de novo, eu começo a partir de quê? E como é a gente cuidar daqueles que foram doutrinados ou educados de uma maneira diferente? Eu acho que o processo de cuidado, cabe bem reeducação na vida cristã. Agora, não é de forma impositiva. Isso é na caminhada. Isso tem a ver com sentar ao lado, conviver e ajudar essa pessoa a entender esse novo olhar que nós estamos propondo. Não existe manual que consiga vencer a amizade, o amor, a coerência, o respeito. Então, aquela comunidade que começou sendo plantada, se a gente não vai dar continuidade, eu sugiro que a gente peça para outro dar continuidade, e aí nós vamos começar algo novo, em outro lugar. Agora, se há um desafio nosso, e eu diria, nós precisamos aprender, é que esse carisma pastoral vem daquele que é o supremo pastor. E aí, se quisermos citar Bíblia, nisso a gente tem vários versículos, né?
1 Pedro 5, fala lá das características do pastor, e dentre elas dizendo, faz o teu trabalho de pastor, e lembra que a coroa quem te dá é o supremo pastor. Então eu diria, tem coisa que é só o coração de pastor que consegue compreender. O coração da pastora consegue compreender. Que por mais que você conheça de gestão, que por mais que você conheça os instrumentais da administração, da gestão de pessoas, seria fácil dizer este. Já ouvi em encontros da igreja, dizer, olha, se você quiser implantar uma nova visão, a porcentagem X você vai perder, mas você também vai ganhar. Você trata como números. Pessoas não são números, são gente. São pessoas que Deus criou, chamou eu e você para cuidarmos dela. Se você não quer cuidar direito, deixa outro cuidar, né? E a crítica aqui não é direcionada, é a nós, que muitas vezes somos seduzidos por essa ideia da produção. A filosofia pragmática nos diz o seguinte, o resultado é mais importante que o processo. Numa filosofia pragmática, seria o seguinte, o importante é quantas pessoas, quando você passa a régua, está lá no final. Um exemplo, uma resposta pragmática para alguém que chegou aqui e pegou 10 de nós e transformou como refém. Ele vai fazer a seguinte pergunta, olha, vou matar todo mundo, ok? Não, tudo bem, eu sou bonzinho. Escolham 2, eu vou matar só 2. Aí começa a conversa entre os 10. Oh, eu sou novo, eu sou isso. Até o momento de quererem uma resposta assim. Ah, esse é mais velho, deixa o mais velho morrer. Ah, esse já casou, deixa o outro casar. Ou seja, 8 valem mais que 2. Essa tem a ver com a ética do resultado, de número. Não, nós queremos os 10. Tem coisa que não dá para negociar. E eu diria assim, está no âmbito da ética. E a gente precisa muito de avançar nisso. Bom, sendo breve, né, porque já foram faladas muitas coisas. Sendo breve, foi falado muitas coisas aqui. Eu diria assim ao colega que encontrou uma nova igreja, né, e tem o desafio. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das equipes, mas assim, nós precisamos entender o nosso trabalho sempre em equipes, ainda mais nós que vivemos na igreja metodista, que é uma igreja conexional. Então, o colega pastoreou a igreja até o momento, implantou o trabalho, e você segue. Vale a pena deter um tempo, não apenas para ouvir os membros da igreja sobre esse novo trabalho, mas conversar e dialogar periodicamente com esse colega que implantou o trabalho ali, verificando quais foram as facilidades, as dificuldades que ele teve na implantação do trabalho, entender todo aquele processo de plantação de igreja, já que você vai dar continuidade. Esse diálogo com o colega ou colega, o colega pastor ou a colega pastora, né, que plantou o trabalho, será muito importante. Vai ajudá-lo nesse continuar na implantação ali, né? Os outros passos, eu entendo que vai no rumo daquilo que foi falado aqui já. Continuar ouvindo a comunidade, pedindo sensibilidade, tendo sensibilidade, pedindo direção de Deus para conduzir esse povo que você agora tem a responsabilidade de pastorear e conduzi-los de forma missional a conquistar outras pessoas. Talvez você, de pronto, não encontre os resultados que espere, mas
o investimento no pastoreio dessas pessoas talvez cobre de você um tempo ainda, mas esse tempo dedicado a esse grupo poderá trazer resultados posteriores, eu diria, satisfatórios, no sentido de saber que eles foram respeitados, que o novo pastor que chegou os ouviu, procurou conhecer a sua história, e aí eu creio que isso mobiliza no engajamento dessa comunidade para atuar missionariamente no sentido de conquistar outras pessoas e consolidar o trabalho de plantação nesse lugar onde você está. Eu penso que esse é um dos caminhos que eu poderia indicar quanto a essa questão. No que diz respeito a outra pergunta, ligada à questão deste tipo de discipulado muito paternalista, em que muitas vezes a pessoa quer determinar tudo o quanto a pessoa quer fazer e deve fazer, de fato, esta é uma realidade na nossa cultura. Hoje nós vemos no Brasil alguns modelos de discipulado, não é em todos os modelos, mas algumas estruturas de modelos discipulados onde o líder quer controlar toda a dinâmica da vida da pessoa. E aí, se um líder para prevalecer em alguns espaços assim, é também porque encontra, às vezes, também, do outro lado, um grupo que quer, às vezes, ser dominado, né? Então, é muito importante que a gente considere o convite ao discipulado como um convite para crescer, caminhar em Cristo, e não para, eu diria assim, eternizar esses processos de dominações, né? O grande papel de um líder é conduzir as pessoas à autonomia. E o cristianismo, ele não é uma religião que pretende levar as pessoas a processo de dominação, né? Mas a autonomia, a crescimento. E o discipulado também tem que ter essa perspectiva, levar a pessoa a um processo de crescimento em Cristo, autonomia e libertação, de modo que ele tenha também aí a sua própria autonomia de gestão da sua vida. Na nossa cultura, de fato, então, essa coisa é muito forte. E hoje a gente vê, em todas as instâncias, em todos os espaços, essa cultura um pouco de paternalismo e de dominação, né? Fugindo um pouco, por exemplo, da questão do discipulado. Hoje há um envolvimento enorme de pastores querendo fazer curso de coaching. Eu sei que as nossas irmãs professoras têm uma outra visão a respeito do coach, na cultura que vivem, mas aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo hoje quer fazer um coach, e muitas vezes o coach, aquele que acompanha pessoas, acaba também exercendo essa função de um pai que quer determinar tudo que a pessoa vai fazer. E aquele que está debaixo dessas orientações também, às vezes, tem um probleminha, liga lá. Como é que eu faço? Visto camisa amarela, rosa hoje, que sapato eu uso, como que eu falo? Então, assim, não é uma situação apenas do discipulado, né? Mas a gente, na nossa cultura, tem, às vezes, alguma facilidade de assumir alguns modelos dominadores, assim, processo de dominação. Eu diria assim, é bom que um processo discipulado não leve as pessoas a ficarem subjugadas. É bom que um modelo discipulado respeite as diferenças das pessoas, respeite a cultura, como nós conversamos ontem, respeite as realidades das pessoas e leve elas ao crescimento, à autonomia, à sua libertação e vivência realmente de forma autônoma da fé. Eu posso ter as pessoas como referência, eu posso até consultá-las, até entrar num processo de mentoria, tutoria com as pessoas, mas a liberdade das pessoas tem que ser preservada e deve ser preservadas.
Agora, também nós temos pessoas também que devotam também ao líder, muitas vezes, uma certa dominação. Então, aí, é papel do líder, quando colocado nessa condição, muitas vezes eu trabalho discipulado e eu quero levar para a sua autonomia, mas ela está sempre numa dependência. Aí é papel do líder não se render a esse processo, mas ajudar a pessoa a um processo de crescimento e de autonomia, para que também ela não replique depois isso a outras pessoas. É uma das contribuições que eu diria nesse aspecto. I just want to tell a bit of a story about models of discipleship. Contar uma historinha de uns modelos de discipulado. I think what y'all are saying is it's about relationships Bom, todos aqui me parece que concordam que diz respeito a relacionamentos. and finding what works with people, what meets their needs, and helping them follow Christ. E tenta assim trabalhar junto às pessoas para atender às suas necessidades no segmento de Jesus. When I was in college, I was involved in Campus Crusade for Christ, or Cruise, now it's called. Quando eu estava no ensino médio, na faculdade, eu me envolvi com essas cruzadas evangelísticas dentro da universidade. And they have certain model of discipleship. E tinha lá um modelo de discipulado. But the woman who began discipling me, A mulher que começou a me discipular, she started using her model. ela começou a usar o modelo dela. It was a 5-week Bible study to follow up with new Christians. Era assim um modelo de 5 semanas seguidas de estudos bíblicos para novos e novas cristãs. But I was reading my Bible. I started at Genesis and just started reading. Mas eu já estava lendo minha Bíblia, eu peguei em Gênesis e já estava mandando ver. And I was writing all these questions down in my own study. E assim, nos meus estudos, eu comecei a anotar várias perguntas. And so after she did her little Bible study, E depois que ela terminou, então, esses estudinhos bíblicos dela, I said, "Could I ask you a few questions?" aí eu cheguei para ela e disse assim, eu posso te fazer algumas perguntas? We spent the next hour and a half talking about my questions. Gastamos ali 1h30 conversando sobre as minhas perguntas. She threw out her book. Ela jogou fora o livro. I was also a softball player. Eu também jogava queimada. She came to every Softball, baseball in college. É tipo um beisebol, tá? Mas é She menos... came to all of our home games. Ela vinha sempre assistir os jogos. Do you know by the end of our season, No fim daquela temporada, half of my team had become Christians through her relationship with me. a partir dessa relação que eu tinha com ela, metade do time se converteu. We still are friends 40 years later. Já se passaram 40 anos e nós ainda temos amizade. I'll see her again this summer. Eu vou me encontrar com ela, se Deus quiser, no verão. Bom, Kim, você ontem falou sobre a questão que você ia comentar com a gente sobre a questão da batalha espiritual. Eu vejo na plantação de igrejas, de repente você vai estar, eu enxergo assim, né, que você vai estar plantando a igreja num lugar onde não exista um trabalho ali. Claro que nós temos estratégias que nós usamos e que foram inclusive faladas aqui, mencionadas. Mas eu sei que, em primeiro lugar, isso é uma questão espiritual e que a gente precisa preparar esse ambiente espiritualmente falando. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da batalha espiritual, porque a gente, pelo menos aqui no Brasil, nós ouvimos muito falar sobre a intercessão na Coreia e sobre a oração na Coreia, né? Que isso é uma coisa muito forte na igreja lá. E a gente gostaria de ouvir um pouco sobre isso também, né? O posicionamento da igreja com relação a isso, a batalha espiritual, a oração e tudo mais. I need another week. Preciso de mais uma semana, hein? So, because I was, as I shared my personal testimony yesterday, I was a Buddhist with the shamanism. Vocês lembram que ontem eu falei do meu testemunho, eu era budista xamanista também? When in my case it was okay, but my mother was she's really devoted. She was really devoted to shamanistic Buddhist.
Eu era bem praticante, mas a minha mãe era uma devota budista xamanista. So when I shared the gospel with her, we really went through some kind of spiritual warfare. Então, quando eu fui partilhar o evangelho com ela, a gente enfrentou uma certa batalha espiritual. In our case, I usually started to the interesting, fun story. When I talk to my mom, I try to share the kind of sharing the miracle or somebody was healed, that kind of story I started. E para tentar alcançá-la, eu comecei com essas histórias assim, contando um milagre, alguma bênção que alguém tinha recebido. And my mom was showed her interest into hear more. E isso despertava um certo interesse na minha mãe de escutar mais. And slowly I started to speak about the Jesus or church. E aí, devagarinho, eu fui introduzindo o assunto de Jesus, a igreja. Even though she wanted to hear more story from me, but she felt a strong headache. Mas aí, quando eu colocava a palavra Jesus, ela até tinha interesse em me ouvir mais, mas aí dava aquela dor de cabeça de rachar. She always said that when I started stop. I felt headache, that kind of Quando things. eu ia falar a palavra de Jesus, ela dizia, para com isso que eu já estou com dor de cabeça. So actually, I experienced the same thing when I share the gospel with our Muslim patients. Eu vivi coisas parecidas na minha partilha de evangelho com pacientes muçulmanos. I studied a fun story in the Bible. Eu comecei aquele estudo bíblico, né? And then last part, so Jesus died on the cross. Aí eu chegava naquela parte, não, e Jesus morreu na cruz. And they started. Aí dava aqueles kind of engasgos, né? They didn't want to hear from me. Eles não queriam ouvir. So sometimes the spiritual warfare we can go through emotionally A gente pode ter esse aspecto emocional da batalha or espiritual, physically, ou pode ter esse aspecto físico, or something happen in the relationship with the people, ou acontece alguma coisa ali no relacionamento com or as pessoas, something happen in the context where we live. ou acontece algo no contexto no qual nós estamos inseridos. I remember the first lady that received Jesus Christ as became a Christian. Eu me lembro que a primeira senhora que recebeu Jesus e se tornou cristã, Well, I shared the gospel, and then she received Jesus Christ, and then we made an appointment. Next week, we will meet again. E aí eu partilhei o evangelho, ela aceitou Jesus, nós fizemos aquele agendamento. Semana que vem a gente se encontra de novo. The first meeting, her mother was collapsed. The same time, her mother was collapsed. Da primeira vez que a gente ia se encontrar, a mãe desmaiou. So she didn't come out. She didn't come to the meeting. Então ela não pôde ir, a mãe estava desmaiada. And within 1 month, mother just passed away. Suddenly passed away. E mais um tempo passou e a mãe dela morreu. And another Muslim believer, he just suddenly got the accident. So many things happened to this kind of things. E aconteceram todas essas coisas. Outra vez, um convertido muçulmano, a gente sofreu um acidente. Maybe we cannot say 100% that is a spiritual warfare. Claro, a gente, sim, talvez nem 100% disso seja batalha espiritual. So that means when you are received Jesus Christ as your Savior, Ou seja, quando você recebe Jesus como seu Salvador, that means Holy Spirit dwells in you. isso significa que o Espírito Santo habita em você. The life of Jesus Christ is with you. Portanto, a vida de Jesus está com você. As we just briefly talked this morning, the Word of God is our arm. Como nós falamos hoje de manhã, a palavra de Deus é a nossa arma. And another thing is about the prayer. Outra coisa diz respeito à oração. It's really I need another week, but just only one thing I want to share about the prayer point. Também dava para falar uma semana sobre isso, mas um aspecto eu quero te passar. There are two aspects of prayer. 2 aspectos de oração. One is quantity and another one quality. Um é o quantitativo e outro é o qualitativo. Quantity, actually you need to pray. Do ponto de vista quantitativo, bom, você tem que orar. You need to spend time for prayer. Você tem que separar um tempo, gastar tempo em oração. You need some kind of spend your time in certain level. E você precisa
investir esse tempo num certo nível. So for example, Por exemplo, you want to know me, você quer me conhecer. and what do you do? O que você faz? Maybe you can come to me, hello, Você pode chegar para mim, oi, and my name is Carlos, eu sou o Carlos. and then just to share, we start some very light conversation. E a gente começa com essa conversinha Probably, inicial, assim, né? probably you cannot ask me the first question. Você não vai chegar e, como primeira pergunta, soltar essa. So where is your money? Cadê o seu dinheiro? So where is your treasure? Onde é que está o seu tesouro? I would not answer to you. É óbvio que eu não ia responder, né? Who are you? So if you want to know me, we need time to know each other. Então, se a gente quer se conhecer, precisa investir tempo. So I would not mention about the word of God this time. It is, of course, you should know the word of God and pray following the word of God. Eu But sei I que would not say this time. eu não vou elaborar o assunto, mas claro, você deve orar assim de acordo com a palavra de Deus, evidentemente. So in knowing and sensing the moving of the Holy Spirit, you need to spend time, and it's the quantity. So at least you start 5 minutes, it's okay. But every day, continuously, you need to train yourself to spend your time. Então, assim, a gente precisa investir tempo. Claro, 5 minutos pode ser um começo, né? Mas você precisa de se treinar, se preparar para gastar esse tempo e crescer nisso, né? Sometimes I call it holy wasteness. Holy waste. Ela diz assim, é como se fosse um santo desperdício. Assim, You como feel ela like chama, né? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, you don't feel anything, you don't hear anything. And just make time 5 minutes. Every 5 minutes, I will give this time in prayer position, give to you, God. That kind of things. Por exemplo, às vezes você pode ficar lá 5, 10, 15 minutos e não ouvir, não sentir nada, mas mesmo assim você diz, não, Senhor, eu vou separar esses 5, 10, 15 minutos para ficar ali em postura de oração para escutar. I bet you, if you continuously give your, even 1 minute is okay. Every day, 1 minute or 2 minutes, if you keep training yourself, your prayer time will be increased. E se você começa, 1, 2 minutos, mas todo dia, vai se treinando, vai se acostumando com isso, você vai perceber que esse tempo vai aumentando. But quantity is not, in some way, is not enough to do spiritual warfare. Mas veja, quantidade não é a única coisa importante no que diz respeito à guerra espiritual. Quality is important. Porque a qualidade também é importante. I don't know, I know you are prayer warriors, so you know better than me about the prayer. Eu sei que vocês sabem até melhor que eu, porque vocês são guerreiros e guerreiras de oração. But in my case, just I want to share one thing. How can I pray? How do I pray? Mas eu quero partilhar um pouco da minha experiência de como eu oro. Usually, I pray every day my knees, but Eu costumo orar diariamente de joelhos, né? in my prayer, I usually pray to know God's will about certain situation. I pray so that... Pray to know will of God about the certain Assim, situation. e eu sempre, todos os dias, apresento algumas situações na minha vida que eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para elas. Even the same prayer subject, until I listen, I understand the will of God about that situation. E eu fico apresentando todos os dias essa situação até conseguir discernir a vontade de Deus a esse respeito. So, for example, Por exemplo, God allowed me to come to Brazil, Deus me permitiu vir ao Brasil. and usually I just don't pray, oh God, help me to come to Brazil and give a good lecture. Usually I don't pray that. A minha oração não é assim, Senhor, me ajuda a ir para o Brasil, fazer uma palestra boa. Não é assim que eu oro. But in my prayer time, I ask many questions. No meu tempo de oração, eu faço muitas perguntas a Deus. God, why you allow me to go to Brazil? Senhor, por que me permitiste ir ao Brasil? What would you want to speak to the people? O que você deseja comunicar às pessoas? Whom you want me to meet?
quem você deseja que eu me encontre? So I focus on God and try to know the purpose of God, the will of God about the situation. Então, eu foco em Deus e tento discernir o propósito de Deus naquela situação. Exactly, I apply the same thing E eu faço isso, eu procuro aplicar esse mesmo princípio. about the spiritual warfare. Também na questão da batalha espiritual. Sometimes Satan attacks us in many ways, Satanás tenta nos atacar de muitas maneiras, but the first thing, if I feel something or if I attack something, if I happen something to me, e aí se acontece algo, eu sinto algo, sei lá, uma retaliação, se ele me ataca, I pray God, eu oro a Deus God, why you allow me to experience this kind of things? e pergunto, Senhor, por que me permitiste experimentar esse tipo de coisa? What is your word about this? O que o Senhor tem a dizer sobre isso? What would you want me to do? O que o Senhor deseja que eu faça? So, we know in general will of God, Então, nós conhecemos assim a vontade geral de Deus. but what the thing we miss, Mas o que às vezes nos falta, like discerning the will of God, sometimes we make a mistake not to discern the timing of God. e como eu disse, às vezes a gente se equivoca, comete erros por não discernir o tempo de Deus. Especially spiritual warfare, we ask God kind of general things. E isso é uma questão aqui que diz respeito à batalha espiritual, porque às vezes a gente pede a Deus essas coisas genéricas. But you should be specified. You should know the specific will of God in certain situation. Mas Yeah. o que você precisa é saber a vontade de Deus naquela situação específica. If you are in your prayer time, if you keep asking question and try to time to hear or look at the word of God about the will of God, E se você, na sua vida de oração, tem esse costume de fazer perguntas a Deus, investir tempo para ouvir a resposta e, de repente, até ali, procurando, estudando a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, né? I'm sure about that you will be very sensitive to voice of God about the spiritual Eu warfare. imagino que isso vai te trazer mais sensibilidade quanto à voz de Deus e isso vai ser bom para a questão da batalha espiritual. Yeah. Mesclando um pouco as duas perguntas anteriores a essa última, mas sem excluir, logicamente, o lado espiritual da pergunta que eu vou fazer. Com relação a quando a gente assume uma igreja nova e ela estava com um pai diferente, e a outra pergunta foi sobre o discipulado que causa dominações, né? Pelo menos dentro da fala do professor Márcio Divino. Ele colocou isso, eu gostei muito da fala do professor Paulo, onde se coloca que o final é mais importante que o processo, eu concordo totalmente com isso. Só que quando esses processos são colocados em xeque, em casos como, por exemplo, o discipulado de dominação, ele está presente dentro da liderança dessa igreja que você assumiu agora. Como é que eu faço o processo, as ferramentas que a gente tem para poder trabalhar junto à liderança da igreja, porque, por mais que o final seja mais importante, o processo pelo qual eu vou fazer vai agir diretamente lá. E como a liderança é parte essencial da igreja, e o que ela vai passar para o membresia, além do que eu vou passar, vai ditar muito da sua atitude, como é que eu ajo diante disso? A liderança está com questões dessa linha nela. A nossa filosofia, quem sabe pautada pela teologia bíblica, seja a da conduta, ética da conduta. Entra na fala do professor Paulo Garcia sobre o discipular enquanto vamos, no cotidiano se faz discípulos, mas de maneira alguma o resultado pode ser mais importante. Aqui, no Evangelho, eu poderia dizer, a ordem dos tratores altera o viaduto. Traduz. A ordem dos fatores altera o produto, sim. Porque nós temos um padrão ético, bíblico, teológico, pastoral. Meu nome é Francisco, eu sou leigo na Igreja Metodista em Vila Formosa. O seminário e as palestras que nós tivemos aqui, ela traz um foco que é a plantação de igreja. Ou seja, ter uma igreja onde não tem.
E eu entendo que, obviamente, o discipulado ele cabe nesse momento, nesse contexto, mas também nas igrejas existentes, dentro daquilo que o professor Paulo e o Garcia e o pastor aí falou também, né, com ética, mas eu creio que agora, como um membro de igreja e alguém que entende que o plantador de igrejas, e talvez nos modos anteriores tenha sido dito alguma coisa disso, ele é mais ou menos um Indiana Jones. Ele vai para um lugar onde não tem ninguém, e nem todos têm esse perfil. Mas algo que talvez precise ficar claro, não só para as igrejas, mas para os pastores que não têm esse perfil, isso não é pecado, não é errado, é só uma questão de quem vai. É que quem está, ou quem ficou, tem uma importância muito grande nesse negócio todo, falando de plantação de igreja. Quando eu ouço ou vejo os testemunhos das missionárias, das irmãs, elas foram e tiveram essa, talvez, aventura, não é uma aventura, porque é um trabalho, é um esforço, é uma dedicação, mas havia alguém lá atrás, tipo assim, mandando o suprimento para ela. E nessa questão de plantação de igrejas, às vezes, eu saio daqui e falo, foi muito legal, mas não é o meu perfil plantar igreja. Ok, mas aí você, como pastor, pastora ou leigo, tem que saber o seguinte, minha comunidade tem que estar preparada para suprir quem está indo lá, de várias formas. E essas várias formas, aí é que o bicho pega. Normalmente a gente pensa em dinheiro, e isso é importante. Isso é importante. Mas, às vezes, você precisa falar assim, eu preciso mandar um músico, eu preciso mandar um professor de escola dominical, eu preciso mandar uma líder de sociedade de mulheres. Aí eu falo, não, mas se eu mandar daqui, ele vai ficar sem eu, que vai e como fica aqui? E aí, para ser mais integral essa questão da plantação de igreja, eu acho que tinha que tratar um pouco assim, e nós que deveríamos ser o suporte, como a gente está tratando isso, como a gente está vendo isso, para que o cara que está lá no campo, assim, vamos chamar, não falem, não me deixem só, né? Essa é talvez uma preocupação e não um questionamento. Ok? E toda vez que se levanta aspectos como esse que você destaca, eu lembro do apóstolo Paulo. As experiências relatadas do apóstolo Paulo no livro de Atos, e o quanto que a comunidade que o enviava era importante na vida dele. Paulo e a equipe que ele tinha ia fazer as incursões missionárias, e ele sempre voltava à comunidade para relatar o que ele tinha feito. Isso nos mostra que ele tinha uma equipe, uma comunidade por trás apoiando ele em todos os trabalhos. A comunidade que o enviava era muito importante, não só na perspectiva, como você colocou, financeira, que muitas pessoas acham que é o mais importante, mas também um apoio espiritual a ele, um apoio emocional, enfim. Aquela comunidade que o enviava o suportava realmente, no sentido de dar suporte. E ele sempre voltava a essa comunidade que o enviava para poder reportá-la de como foi o trabalho, e, a partir dos relatos, as comunidades elas se alegravam e os enviavam novamente. Então, ter uma comunidade de suporte é muito importante para o plantador, pela plantadora, e da equipe também, né, de plantadores de igreja. It was a lesson I learned after I came back from the field, after full-time vocational ministry. Após esse tempo de ministério de tempo integral, eu voltei do campo, né? I remember coming back and deciding to read through the whole New Testament without translating it. Eu resolvi fazer o seguinte, bom, eu passei tanto tempo traduzindo, agora eu vou ler todo o Novo Testamento sem me preocupar com a tradução. And I remember thinking to myself when I came to the Great Commission, been there, done that. Aí quando eu li
a grande comissão, eu pensava assim, não, eu já tive lá, já fiz isso. And God spoke to me and said, "What has changed?" Aí Deus falou para mim assim, o que mudou então? You see, the calling to make disciples is not just for church planters or pastors or whatever, it's for everyone. Esse chamado para discipular não é só para plantadores de igrejas ou pastores e pastoras. É para todo mundo. My vocation may change, A minha vocação às vezes muda. but I learned, like for instance, when I was teaching undergraduate students, Mas eu aprendi, mesmo enquanto eu lecionava para alunos de graduação, God didn't send me to that vocation to make money, Deus não me mandou para esse trabalho, para essa vocação, para ganhar dinheiro, but to make disciples. mas sim ganhar discípulos, But- fazer discípulos, né? And the same thing, just as I was supported with other people's money, Então, assim como eu era mantida pelo dinheiro alheio, I always remembered that this was God's money when I was on the field. eu sempre me lembro assim, esse dinheiro que vinha para me manter no campo era dinheiro de Deus. I had to realize, even though I was now earning a wage, Então, assim, agora que eu tinha lá o meu salário, nothing had changed. nada tinha mudado. It was still God's money. Ainda era dinheiro de Deus. And so I think as lay people, we have to realize that we also are in our vocations where God has sent us. Então, a gente, mesmo os leigos, nós leigos, né, precisamos entender que nós estamos lá porque Deus nos enviou a determinado trabalho, determinado local. We're still all going. We go to work. Nós continuamos indo para o trabalho, We go to the beach. indo para a praia. We go wherever you all go. Nós o tempo todo estamos indo. We go as opportunities to make disciples. E nós temos que ver isso como oportunidades de fazer discípulos e discípulas. There are people in our social circles that will never meet a pastor or a church planter. Há pessoas no nosso convívio que And- nunca vão conhecer nenhum pastor, nenhum plantador ou plantadora de igreja. And so we're all on mission. Então todas nós estamos na missão. I love pastors because they help equip us to do that mission. É claro, eu amo pastores e pastoras porque eles nos equipam e nos ajudam a fazer essa missão. They encourage us and bless us and care for us Eles cuidam de nós, nos encorajam, nos abençoam. so that we all can stay on mission to reach the world for Jesus Christ. Então, todos nós, por isso, podemos permanecer em missão para alcançar as pessoas no mundo todo com o amor de Jesus. Eu diria que nós estamos falando, às vezes, de contextos diferentes. A pergunta do Francisco acho que está ligado a um grande centro como São Paulo, uma igreja num grande centro, que se propõe a plantar igrejas na cidade, no espaço urbano. E que para aí então, se eu estiver errado, depois você me corrige. E aí então nós mandamos uma pessoa sozinha e falamos, faça o trabalho e plante a igreja. E nós queremos continuar na igreja central ou na igreja mãe, usufruindo das benesses. E não basta apenas mandar dinheiro e pagar o salário da pessoa. Há outras coisas que aí o professor Márcio vai trabalhar enquanto equipes amanhã. Agora, tem um texto que eu não me lembro agora do quem foi o organizador, mas o título é Valiosos demais para que se percam. Este é um levantamento com várias questões estatísticas. Conhece? Pegou ele, um bom livro, que fala sobre a experiência das pessoas no campo, que são abandonadas. E aqui vai então uma fala para mim, para você, pastor, pastora, quase pastora, metodista, que às vezes queremos alcançar várias cidades apenas com uma nomeação, uma casa, um lugar de reunião e bye bye Brasil. Antigamente a gente não usava o termo, não usávamos o termo plantador, plantadora, mas nós usávamos o missionário fundador.
eles iam para fundar um trabalho. Nós também não plantávamos igrejas, esta não era a nomenclatura, mas nós abríamos um ponto de pregação, que desejávamos que se tornasse congregação, que lutávamos para se tornar uma igreja autônoma. A nomenclatura é diferente. Essa evolução linguística, a gente pode gastar tempo aqui para trabalhar, é correta ou não, mas a dinâmica dessa missão, ela já é antiga. E muitos missionários já foram abandonados, voltam, seja do campo próximo, o bairro vizinho, ou seja, de países de cultura muito diferente, machucados para o convívio da igreja mãe. Ter um trabalho para que as igrejas já estabelecidas compreendessem a importância disso e pudessem participar, não no sentido de sermos nós testemunhas, isso é claro para mim. O sentido é, como comunidade, como igreja local, ser um participante desse processo de plantação de igreja. Se eu não sou o plantador, depois, amanhã você vai falar de equipe, equipe é quem está junto. Eu penso assim, eu sou ainda mais um pouco atrás no negócio. Se a minha igreja não está plantando uma, eu estou ajudando quem está plantando. Então, talvez, queira Deus que todos que estamos aqui, as nossas comunidades, ou nós, nossas igrejas, pudéssemos sair e plantar uma igreja, mas possivelmente, não sendo honestos, acho que não. Mas eu posso, de alguma forma, me envolver e talvez aí ter alguma coisa que nos desse subsídios para trabalhar isso e essa importância de que, tudo bem, eu não sou o ponta de lança, mas eu estou lá contribuindo, não importa se um pouquinho ou um pocão. Tudo que fazemos tem que ser voltado para a missão. Isso tem a ver com o nosso vocabulário metodista, uma igreja missionária, dali então nasce, Igreja Metodista, comunidade missionária a serviço do povo, ou seja, tudo dirige para a missão. Saindo do âmbito metodista, vocês têm ali o livro do Ed Stetzer, Igrejas Missionais, um grupo de protestantes numa linha evangelical, dá uma nova nomenclatura a isso que você está chamando de uma igreja toda envolvida nessa ideia de plantação de igreja, que é o termo missional. A ideia de igrejas missionais você planta uma igreja que é fruto dessa igreja toda que investe nesta missão, mas você planta uma igreja missional, uma que já tem no seu DNA a ideia de que ela vai plantar outra igreja, ou seja, todo o esforço da igreja está em plantar igrejas por aí. A expressão igreja missional está muito ligada a isso que você falou. Agora, como que nós trabalhamos na nossa igreja metodista, no nosso vocabulário, que é um pouquinho diferente desse? O vocabulário é diferente, as ideias são iguais. E agora, abrindo a todos, eu tenho dificuldade quando fica missionária, missional, missionária, missional. Isso é uma questão, eu diria assim, muito mais de nomenclatura do que propriamente de ação missiológica.